Olá, boa noite. Meu nome é Kátia Kinchala e eu sou do curso de Segurança de TI e estou fazendo essa palestra na matéria de Introdução à Segurança Computacional. O tema dessa palestra é sobre o Snort, né, uma ferramenta IDS. Vamos lá. Então, eu instalei uma máquina virtual com Ubuntu 10.10 e nela eu instalei essa ferramenta Snort. Também tem para Linux, tem para outras plataformas, vou explicar melhor. E aí depois eu vou fazer uma pequena demonstração. Né? Então, o Snort é uma ferramenta de software livre, IDS, para arquiteturas RISC e CISC. Ou seja, ele não foi feito apenas para sistemas operacionais Linux, né? Ele também tem para Windows, tem para Macintosh e outros, e para Unix também. Então, o que é o IDS? IDS é a abreviação para Intrusion Detection System, que é o mecanismo que ouve o tráfego na rede de maneira furtiva para localizar atividades anormais ou suspeitas, permitindo assim prevenir os riscos da invasão. Por que usar o IDS? Porque as empresas, quando elas evoluíram, elas começaram a criar redes dos computadores contendo as informações nessa infraestrutura. E essa rede não está apenas exposta para eles mesmos, também está exposta para a internet, para o mundo, né? Então, com isso, houve uma necessidade de maior segurança. E essa ferramenta, ela permite monitorar a rede, né, e receber notificações conforme até regras específicas. Existem dois tipos básicos de IDS. Tem o de rede, que é chamado NIDS, de Network IDS, e aqueles baseados em host IDS. O Snort, ele é baseado em rede. Então, esse tipo de IDS monitora toda a rede a partir da perspectiva local em que a ferramenta foi instalada. Vamos falar sobre o criador e das comunidades. Então, inicialmente, essa ferramenta foi criada por Martin Roche. Ela tinha o nome de Lightweight e hoje é mantido pela empresa SourceFire. Existem diversas comunidades Snort, incluindo a comunidade Snort BR no Brasil, e o site dela é www.snort.com.br. Atualmente existem mais de 400 milhões de usuários registrados na comunidade americana, com mais de 4 milhões de downloads. Vou mostrar aqui rapidamente o site dessa comunidade. Então, essa comunidade é a comunidade americana. O site é www.snort.org, né? Então, aqui seria a página inicial, e lá você pode fazer o download, inclusive, do Snort e pegar algumas regras. A comunidade brasileira no Brasil é snort.com.br. Tá aqui. Então lá você tem como é que funciona a ferramenta IDS, necessidade, o Snort, arquitetura, principais comandos, documentação, né? Aqui eu peguei aqui o manual do Snort em português, né? Instalação, e esses daqui de comandos. Então vamos voltar lá. Quais as vantagens do Snort? Ele é flexível, ou seja, ele possibilita você entrar com arquivo de configuração, diversos comandos. Ele inicialmente não tem interface gráfica, mas tem aplicativos que podem ser instalados como interface gráfica do Snort. Possui metodologias de detecção multidimensional, suporte open source. É uma ferramenta open source, né? Portanto, você não precisa pagar por ela.
Quais as desvantagens, né? A sua performance não é lá tão boa, é de até 30 Mbps, a sua interface gráfica é limitada e a implementação um pouco lenta, né? E também tem pouco suporte comercial. Quais as empresas que utilizam o Snort? Desde 2003, o Serco utiliza essa ferramenta devido à sua grande flexibilidade. Outras empresas também utilizam, como a Tigra, Sebrae, Submarino, entre outras. Então vamos fazer uma demonstração, mas primeiro vou mostrar como é que pode se configurar, como pode ser instalada a ferramenta. Então vou aqui no gerenciador de pacotes Synaptic. Aqui, se você já tiver configurado o seu gerenciador, o seu repositório de gerenciador de pacote, para encontrar essa ferramenta, se você digitar aqui, você iria encontrar, localizar essa ferramenta. No caso, eu já havia instalado essa ferramenta, então esses pacotes principais do Snort e as suas dependências já foram instalados. Outra forma de você instalar seria pelo apt-get. Vou fechar aqui. Então você pode ir pelo apt-get usando lá o shell. Agora, o apt-get ele também precisa estar instalado, né? Então, para você instalar o apt-get, você vai fazer apt-get install. Então, aqui você vai instalar a própria ferramenta de gerenciador de pacotes via shell. Já está também instalado, né? Agora, para você pegar e instalar o pacote do Snort, você faz o seguinte: apt-get, claro, você tem que estar como super usuário. Você pode usar esse comando aqui, né? Ou então você pode simplesmente mudar de login, entrar com senha de root, né? Super usuário. Então, por exemplo, apt-get install Snort MySQL. Então, isso aqui vai fazer com que o gerenciador de pacotes traga os pacotes necessários e instale também. Ele vai, em alguns momentos, solicitar que você confirme a instalação dessas dependências, né? Ok, então já está instalado aqui. O apt-get, o Snort, ele está instalado, ele vai ser instalado, né, quando você usar o apt-get ou outra ferramenta, lá no etc/snort. Então, a gente vai lá nessa pasta para mostrar para vocês. Então, essa pasta aqui, então nós podemos ver que ele já tem um diretório de log, onde vão ser armazenados os logs, né, do que ele registrar. Aqui tem outra pastinha de regras que eu vou explicar depois, mais tarde. E o próprio Snort, né? E também nós temos aqui esse arquivo de configuração. Então, nesse arquivo aqui é onde você trata também das regras, ou inclui regras, configura a rede a ser monitorada, entre outras coisas. Então, para você, vamos supor, vamos fazer um comando básico aqui, que seria o snort-v. Então, com isso aqui, ele vai visualizar os pacotes que estão trafegando pela sua rede. Então, olha aqui. Então, estou navegando aqui e ele está dizendo aqui, né, que eu estou nessa rede, ele está monitorando pacotes vindo dessa máquina aqui e para essa outra máquina, pacotes UDP, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu estou navegando, tá vendo? Agora é TCP. Ele está monitorando aqui, tá? Então, Ctrl+C aqui.
Ok. Também posso, além de visualizar os pacotes, eu posso ver os dados que estão sendo trafegados. Então, eu posso colocar esse comando aqui, snort-vd. Ó, então ele está mostrando aqui também as informações que estão sendo trazidas, né? Ok. Vou mostrar um pouquinho das configurações básicas do snort.conf. Tem a configuração da rede que ela deve ser feita para ser utilizado esse arquivo. Então, ele está lá no etc, né, nessa pasta aqui, né? Então, vamos lá para mostrar lá. Então, esse arquivo aqui, snort.conf, né? Então, vamos lá. Então, esse arquivo aqui possui diversas configurações. Então, essa variável aqui, ó, var home_net, ela precisa configurar a rede a ser monitorada. Então, o padrão ela vem com N. E aí você vem e coloca que a sua rede é, no caso aqui, 10.0.2.0/24. Outra variável que você pode configurar, que é interessante, é essa aqui, ó, external net, né? O que ele deve também monitorar. Então, eu estou dizendo que ele vai monitorar a rede externa, inclusive não, exceto a HomeNet, né? Ok. Então, se você tiver dúvidas sobre qual a rede a ser configurada aqui, é só você, no seu computador, você vai lá e fconfig, né? Então, aqui eu tô vendo que essa rede aqui, ó, que ele tá na rede 10.0.2. O IP dele é esse aqui. Só que aí eu vou configurar a rede, que é 10.0.2.0, né? E a máscara de rede /24. Ok. Vamos mostrar um pouquinho agora, vamos voltar lá à apresentação. Pois é, também tem as regras. Existem as regras que você pode utilizar junto com essa ferramenta, que são regras de monitoramento. Você pode executar alguma ação conforme o caso. Então, um exemplo de ação são os alertas. Para cada tipo de alerta, então temos, por exemplo, alert, que gera um alerta usando o método selecionado, log, que loga o pacote, ou ignora o pacote, ou então ele ativa uma regra dinâmica. Dynamic, permanece inativa até ser ativado por outra regra, activate. Então, tem diversas regras que você pode utilizar e diversos alertas. Essas regrinhas aqui você pode criar, então você pode simplesmente importar, né, dentro do arquivo de configuração. Então, vou mostrar aqui o arquivo de configuração, que ele aqui já tem importação de algumas regras. Então, aqui, ó, você pode incluir através desse comando include $rule path /local. Então, está trazendo essa regra aqui, né, a partir do diretório raiz de regras que a gente mostrou para vocês, né, incluindo essas diversas regras aqui, né. Como é que são essas regras, então? Vamos lá na pasta de regras. Vou abrir uma regra aqui de ataque de backdoor, por exemplo. Então, tá aqui. Isso aqui é uma regra, né? Já tá dizendo aqui que ele vai dar um alert, TCP,
né, externo, de vindo da rede externa, tal, para HomeNet. Então ele tem aqui diversos comandos. Você tem que compreender, claro, o que cada um desses comandos aqui vai fazer, né? Fechar aqui. Como que eu faço então para carregar esse arquivo de configuração e que inclui também essas regras? Você pode fazer o seguinte: snot-v-c snot.conf. Pronto. Então aqui ele carregou o arquivo de configuração e ele está monitorando a sua rede e carregou os arquivos aqui. Tá vendo? Está monitorando. Tá. Outra coisa também interessante é você armazenar isso em arquivo de log. Como é que você faz isso? Primeiro você tem que verificar se existe a pastinha de log ou outra qualquer que você deseja gravar os seus logs, né? Então a gente vai dar o comando, por exemplo, snot -dev-l. Estou indicando aqui que a pasta onde deve ser armazenado os logs é essa daqui. Então tá aqui, né? Então tudo que eu tiver navegando aqui, ele vai armazenar nessa pastinha lá. Então, se você olhar lá, então ele armazenou já diversos logs, né? Então cada vez que você dá uma parada, ele vai criar um outro arquivo de log e armazenar as informações lá. Então, para quem quiser utilizar a ferramenta, também tem para Windows, né? Pra plataforma Windows, você também pode usar interfaces gráficas, outras ferramentas também e plugins que vão auxiliar você a configurar, como MyAdmin também, muito interessante essa ferramenta. Então, com isso eu finalizo aqui a minha apresentação, né? Espero que tenha ajudado em alguma coisa, em trazer novos conhecimentos. Boa noite